Galera, você conhece realmente os Shadows Garden ou só pensa que conhece eles, tá? Porque por incrível que pareça, pô, um dos grupos mais brabos que tem, inclusive um dos meus preferidos dos animes, essa pergunta não é algo tão simples quanto parece de se responder. Lógico, eles são uma organização realmente única que existe, então não é tão fácil da gente conhecer explicitamente tudo que tem lá dentro. Então bora conversar um pouquinho sobre os Shadows Garden, descobrir algumas coisinhas a mais que com certeza você não sabe sobre alguns membros que já são populares e membros que aparecem muito, mas muito pouco mesmo, principalmente dentro do anime. Vamos nessa! Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Miras e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Galera, o Cid sendo um protagonista de anime, ele é provavelmente o personagem mais versátil de toda essa história, isso aí não tem sombra de dúvidas. Isso também se aplica inteiramente ao grupo criado por ele, só que tem aquela versatilidade diferente, né? Até porque lá dentro, cada pessoa tem sua especialidade e o Cid por si só é especialista em tudo, tanto que ele ensinou todo mundo lá de dentro essas coisas. Eu acho que só tem uma coisa na qual você é mais especialista do que o Cid. Você já sabe do que eu tô falando, né? Deixar o like nesse vídeo aqui. Pois é, meu parceiro, isso aí não tem nem como. Com certeza você supera o Cid em todos os aspectos, pô. Não dá pra bater de frente com você, porque você sempre dá essa força incrível. A galera aqui do canal, essa comunidade incrível que eu tenho, pô, é maravilhoso, mano. Obrigado sempre pela força que vocês dão. Então capricha nesse like aí, pô. Se mostra que tá valendo que tu é mais poderoso que o Cid. Tamo junto. Mas agora vamos lá, bora começar diretamente por algumas curiosidades sobre o chefe do Shadows Garden, o Cid, porque apesar da gente conhecer bastante ele, já ter falado muito dele aqui no canal, tem algumas coisas escondidas, como por exemplo o fato de que ele fundou o Shadows Garden não só para combater o culto, na verdade ele nem sabia que o culto existia, né? Ele queria viver a fantasia de Chunibyo dele sem saber que os inimigos imaginários, porque ele imaginou o culto, existissem. Isso meio que foi criado por uma imaginação, o que leva muita gente a acreditar que o Cid tem o poder de criar as coisas a partir da imaginação. Lógico que isso também é só uma teoria, ninguém sabe se é real ou se não é, tá? A gente tá falando aqui de algumas especulações. Mas isso tudo então, se não for realidade, leva a gente a dizer que ele depende muito da sorte, da improvisação, mas também tem certa destreza física. Ele ainda não usou toda a força dele, mesmo assim todas as batalhas do Cid resultaram em vitórias esmagadoras pro lado do nosso prota, pô, não tem nem como. E cara, ele teve até que ficar um pouco sério, não totalmente, mas um pouco sério, tá ligado? É tipo o Saitama quando resolve dar o soco sério, é tipo isso aí. Série mortalmente séria, soco sério. Ele lutou contra a Aurora, Beatrix, Elizabeth e também contra o Ragnarok. Ragnarok, pra quem não sabe, é um demônio que governou o quarto reino lá. E ele simplesmente acabou com todos eles. Só que ao mesmo tempo ele não acredita que existe isso de auge de poder. Ele acredita que quando uma pessoa para, né, no limite, é porque ela atingiu o seu limite. E cara, essa pessoa ainda pode romper o limite, se elevar no limite mais alto se ela continuar treinando e tal e não ficar estagnada. O Cid no seu treinamento físico e mágico, por exemplo, antes e depois de reencarnar, ele se tornou um cara especialista em descrição, o que permite a ele tá em qualquer lugar, ele consegue entrar sem que ele seja visto ou detectado, a menos que ele queira, em qualquer lugar de fato. O Cid inclusive dominou vários idiomas também, incluindo os idiomas da sua própria pátria, né, pela reencarnação, o japonês e um outro idioma que ninguém sabia, mas que ele aprendeu lá na vida passada quando ele estava buscando pela magia na Terra. Ele teve que aprender esse idioma diferente também. Ele praticou e dominou várias disciplinas a partir disso aí, como por exemplo karatê, boxe, artes marciais mistas, budismo inclusive, yoga, tudo desde pequeno, porque a gente sabe que ele treinou pra caramba na vida passada, só não sabia o que, né? Só que nesse novo mundo ele adquiriu uma habilidade tão braba que ele consegue ver e perceber tudo ao redor dele de uma maneira que faz o tempo como se fosse parar ao redor dele, tá ligado? É como se fosse uma mosca vendo você em câmera lenta quando tu vai bater nela. E o mais interessante aqui é a técnica de assinatura dele, porque a própria Eu Sou Atômico, né, é resultado de um trabalho duro, esforço, de tudo isso que a gente falou até agora. Pois é, só que ele finalmente quis derrotar o seu maior desafio, que era sobreviver a uma bomba nuclear, uma arma nuclear. Só que pra isso ele se tornou uma arma nuclear. Pô, o cara virou uma barata da vida, pô. Barata que vive a arma nuclear, é engraçado, né? Morre com a chinelada. Será que o Cid morre com a chinelada? Imagina só, ia ser engraçado, hein?
O Cid, inclusive, pode lançar também pequenos projéteis mágicos ou de lodo, né, que ele desenvolveu numa velocidade tão rápida quanto balas de pistola. Só que no anime ele mostra pra gente com uma força fraca. Só que isso que ele atira da ponta dos dedos, né, tem força suficiente se ele quiser para perfurar o crânio de uma pessoa. Então mataria uma pessoa facilmente. E ao se impulsionar com mana, o Cid também é capaz de viajar numa velocidade sobre-humana de mais de 1.200 km por hora. Tu tem noção do que é isso? O cara chega numa velocidade de um avião, se não for mais rápido que ele. E ainda assim, a gente está falando de longa distância, porque em curta distância ele pode se mover quase que instantaneamente para qualquer lugar dentro do raio de alcance dele em menos de 1 segundo, como se ele estivesse se teletransportando para esse lugar, usando o seu poder mágico em uma pequena quantidade só. O Cid também é tipo o Naruto, ele consegue caminhar sobre as águas aí com o seu poder mágico colocado nela. E enquanto usa o seu traje, ele pode usar sua magia para realizar alguns saltos aéreos e deslizar pelo ar, permitindo que ele voe por algum tempo, longos períodos até. Então assim, o Cid é o cara mais versátil que a gente tá vendo, né? Ao longo do treinamento dele, ele inclusive coletou vários itens raros e caros também, como arte e antiguidades dos inimigos dele. Sem contar que a Alpha, cuja verdadeira natureza dos seus sentimentos ainda é desconhecido, até agora o Cid também, com isso tudo, óbvio que ia fazer 7 garotas se apaixonarem por ele, sendo elas Beta, Epsilon, Anu, Victoria, que é a 559, a Sherry Barnett, Rose Oriana e Alexa Midgar também. E por causa lá do início do anime, ele tá devendo uma refeição pra Alpha também, porque ele comeu a parte da comida dela que forneceu durante o incidente do sequestro envolvendo a princesa Alexia, só que ele ainda não recebeu a oportunidade de retribuir esse favor. E quando todo mundo viu, né, a relação do Cid com esse eu sou atômico, eles acreditavam que isso na verdade foi um artefato que saiu de controle, porque uma pessoa ter esse nível de poder, cara, isso era inacreditável. Ninguém deveria ter tanto poder mágico assim, declarando isso praticamente um ato impossível, ou seja, o Cid realiza coisas impossíveis, tá? E já que ele é um cara absurdamente forte, era plausível dele ensinar diretamente e indiretamente também o seu estilo e manuseio da espada e como controlar a magia para algumas das pessoas ao seu redor, como por exemplo a sua irmã, a Claire, né, a Alexa Midgar e a Rose Oriana também, que copiaram especificamente o estilo de luta dele. Ele muitas vezes também especula que pode não ser a única pessoa a ser reencarnada nesse novo mundo. E aí, essa tu não sabia. Embora seja algo desconhecido, a gente realmente pode suspeitar que existam outras pessoas assim, mas nem mesmo o Cid sabe que se tem outros reencarnados ou não. Isso pode vir a acontecer mais à frente na história. Até porque ele não ia ficar especulando isso aleatoriamente, né? Pode pensar que tem, vai que virou o overlord da vida, né? Bom, de acordo com o teste, o Shadow tem um nível de poder muito grande que ele só poderia ser comparado ao nível de poder da própria Aurora, que é a bruxa da calamidade, né? Que já foi o Diabolo no passado. De acordo com as palavras da Alex, inclusive, o Shadow atingiu um nível suficiente para gerar o caos no mundo inteiro se ele quisesse, por conta disso. E de acordo com a Beatrix também, a espada do Shadow é como se ela se fundisse com a própria natureza dele, na qual tinha algum tipo de fenômeno natural, com as gotas de chuva caindo, relâmpagos caindo, o que torna a arma dele muito perigosa, já que, como qualquer fenômeno natural, não se sabe da onde ela vai atacar, quando ela vai atacar, ou seja, pode ser tarde demais para você conseguir se proteger. E apesar de tudo, apenas 9 de todas as mais de 600 pessoas, todos os 600 membros do Shadows Garden receberam o poder diretamente do Cid. A gente tem aí as 7 Shadows, claro, a Victoria, que é a 559, e a Rose Oriana. Outra personagem interessante é a Zeta, cara. Zeta, que anteriormente era conhecida por Lirin. É, rapaz, ela era um descendente do herói besta Lily, e ela se tornou toda chefe de exploração e de espionagem da parte do Shadows Garden, também sendo líder da própria subfacção dela mesma, uma facção secreta que ela estabeleceu depois de discordar com a forma como a Alpha lidera. E isso a gente foi descobrir um pouquinho mais à frente da história. Ela também está ciente de todas as limitações que ela tem. Apesar do seu desacordo com a liderança da Alpha, ela nunca confrontou a Alpha diretamente. Isso indica o quê? Que ao contrário da Delta, a Zeta também entende que uma luta contra a Alpha era extremamente difícil de vencer e que existem outras maneiras mais eficazes e eficientes de alcançar os seus próprios objetivos. Não precisa batalhar com a Alpha lá para poder perder de graça, né? Até porque ela tem muito menos força, inclusive do que a Delta. A Zeta é mais fraca do que a Delta, mas ela tem mais autocontrole no geral. A Delta perde com mais facilidade, né, o controle dela. Apesar de ser uma Beast King, que são conhecidos por ser personagens brutos, né, selvagens, a Zeta ainda assim é uma pessoa oposta, digamos assim. Ela é mais inteligente e mais equilibrada. Ela é mostrada como uma solista, geralmente cumprindo todas as suas missões por conta própria, sem precisar de ninguém
ninguém enchendo o saco dela e colaborando com a equipe quando necessário. Mas em comparação com as outras 7 sombras, o ódio da Zeta pelo culto dos Diabolos é tão forte e intenso que ela está disposta a sacrificar qualquer um para derrubar o culto. Isso por causa do passado dela, que os pais dela e a irmãzinha mais nova dela foram mortos por um padre que veio do culto dos Diabolos. Cara, isso é o mais absurdo. O que acaba sendo um pouco contraditório até, porque mais à frente ela quer, entre aspas, ajudar o culto, né? Reviver os Diabolos para poder dar ao Cid tudo que ele quer, que é a vida eterna. Ela também, como seu próprio companheiro Beast King Delta, não gosta de usar roupas íntimas, porque elas restringem os seus movimentos. Portanto, ela não usa roupas íntimas, só fica aquela roupa de slime lá. Se rasgar a roupa, sumir, ela tá nuazinha, tá ligado? A Lilin tinha grande inteligência também e gostava muito de leitura, né? Coisa que desde quando ela era criança, ela passava grande parte do seu tempo investindo, sempre lendo livros e acompanhando várias histórias. Sempre ia nos assuntos escolhidos por ela, porque ela era filha do chefe da vila, cara. E, mano, isso acabava trazendo a ela a isenção do compromisso de casamento. Ela não precisava casar com outras tribos de Beast King nem nada. Quando a Lilin tinha 12 anos então de idade, foi quando ela começou a exibir os seus sintomas da maldição, que se tornaram visíveis e insuportáveis para todo mundo, daí todo mundo quis matar ela. Só que com esse tempo o Cid conseguiu salvar ela junto com a Alpha e a Zeta se tornou o terceiro membro mais forte dos Jardins das Sombras. Cid considera inclusive ela a mais talentosa das 7 sombras, com potencial para superar até mesmo a Alpha no futuro, tá? Olha só que loucura! Imagina só, ela já é a terceira, tá lá, Cid, Alpha e ela. Se ela superar a Alpha, o negócio vai ficar brabo, hein, cara? Ela tem potencial pra isso. Ainda mais quando a gente conta a mais única característica da Zeta, que é a capacidade dela de manipular e esconder as informações para poder alcançar os próprios objetivos. Ela também tem um presente, digamos assim, algo natural de ser capaz de dominar qualquer tipo de arma que ela coloque a mão, tá ligado? É muito absurdo porque ela consegue fazer de tudo para servir o seu propósito, seja ele usando uma espada, uma foice, uma lança ou qualquer outra coisa possível, até mesmo o braço de outra pessoa, se ela arrancar, ela consegue usar para lutar, tá ligado? Tipo o Buzz Lightyear, eu sou a Maroca. Eu vou superar. Eu sou uma fraude! Só que pelo fato dela aprender a usar essas armas, ela rapidamente fica meio que entediada com isso e acaba descartando. Isso com a intenção de justamente tentar procurar umas armas novas aí para ela aprender a usar. O talento da Zeta permite que ela exale uma aura tão poderosa que ela pode até colocar uma sombra nomeada de joelhos sem sequer levantar um pontinho do seu dedo, tá ligado? E ao contrário das 7 sombras que querem apoiar o Shadow quando permanecem ao lado dele, a Zeta simplesmente se preocupa com o bem-estar dele, mas isso não significa que ela vai ficar com ele. Na verdade, ela gasta a maior parte do seu tempo longe do seu mestre, coletando informações para ele. Agora entramos em outra personagem interessante e bastante conhecida, vamos fazer essa intercalagem, que é a Alpha, cara. A Alpha é alguém extremamente diferente do que você conhece. Ó, ela é capaz, por exemplo, de usar detecção de ondas e de frequências para poder saber exatamente onde está o inimigo. Exceto, por exemplo, pelo Shadow, a Alpha também é muito boa em esconder a sua própria presença. Ela não é só melhor do que o Shadow e lógico que ele vai saber onde ela tá. Além dela ser a única pessoa do Jardim das Sombras que é dirigida, inclusive, como senhora, tirando o próprio Cid, obviamente. Ela até também tem fé no seu mestre, porque ela entende a força total dele, só que ela ocasionalmente se preocupa bastante com a segurança dele e o bem-estar, implorando que ele confie nela e no Jardim das Sombras para muitas outras coisas. Só que o Cid às vezes faz algumas coisas sozinho. Cara, o legal é que a Alpha foi capaz de transformar as artes marciais simples em técnicas de autodefesa em combates mortais, incorporando ainda as técnicas que o Cid ensinou para ela e para as outras Shadows. E o Cid concedeu até a Alpha, depois disso, a capacidade para poder ouvir coisas ao seu redor num sentido mais sutil, para poder se movimentar no ar. Além também de que a Alpha é a única outra pessoa além do Shadow conhecida por ter derrotado a Delta. A gente sabe que em questão de força bruta a Delta é absurdamente forte. Mas com isso, ela ainda assim tá sempre tentando melhorar. Sabe quando você tá querendo buscar mais? Ela é do tipo de pessoa que não para, porque a Alpha tá sempre procurando melhorar as suas próprias técnicas ali, assim que ela conseguiria dominar as técnicas que ela queria. Por exemplo, dominar a técnica da Rainha Vampira em um tempo recorde, muito rápido, depois de estudar a fonte dessa técnica. Daí ela consegue criar a capacidade de transformar o seu corpo naquela névoa vermelha, que também serve como um órgão sensorial. Se alguém encosta nessa névoa, ela sabe exatamente onde a pessoa está, inclusive ela consegue cortar a pessoa através dessa névoa aí. E a Alpha também desenvolveu a capacidade de usar sua magia para se mover muito mais rápido contra os seus inimigos, o que ela aprendeu com o próprio mestre Shadow.
Mais uma agora, como a gente disse que estava intercalando, entramos em Eta. Essa aí, cara, é uma das mais misteriosas porque apareceu literalmente muito pouco no anime. É a Eta Lloyd-Wright, que é um arquiteto genial cujo trabalho ganhou, inclusive o trabalho dela, arquitetura do ano, cara. O nome dela, por exemplo, vindo de Eta Lloyd-Wright, provavelmente é derivado de um arquiteto americano muito famoso chamado Frank Lloyd Wright, né? Por isso que ela tem esse nome, né? Faz jus ao nome. Referências. Ela se veste inclusive como um cientista e as roupas civis dela são isso, porque ela passa a maior parte do dia dentro do laboratório de engenharia reversa e adaptando várias inovações para o Shadows Garden e para o próprio Cid. A Eta também é alguém muito preguiçoso quando se trata de mudar essa roupa aí. Frequentemente ela fica com as mesmas roupas até por debaixo do jaleco, tá? Porque ela dorme com isso aí. O que acaba, não sei como, que não fede, né? Porque ela não troca de roupa nunca. Tadinha da garota. A Eta também é uma pessoa lerdinha, ela é lenta, tá? Evidenciado justamente pelo fato dela ser difícil de acordar quando adormece. Parece que as noites em claro deixam ela dormindo por mais tempo durante o dia. Mas isso não é só pelo sono dela, na verdade também se deve a um distúrbio que ela tem no ritmo cardíaco, que acaba afetando o relógio do corpo dela e ela acaba dormindo em horários que não são para dormir. A Eta também é indiscutivelmente a sombra mais inteligente do Shadows Garden. Ela inclusive se interessou por ciência depois de ouvir muito sobre esse tipo de coisa pelo Shadow, e assim ela começou a conduzir várias pesquisas, vários desenvolvimentos baseados na sabedoria do Cid. A Eta, sem sombra de dúvidas, também é o segundo membro mais fraco de todas as 7 sombras. Pois é, em vez de falar dos mais fortes, a gente tá falando do mais fraco. Pois é, porque assim, ela só perde pra Gama mesmo por causa daquele jeito que ela é lá, né? Que não participa dos combates, fica tropeçando, caindo no chão. Mas basicamente a Eta é uma pessoa que também não vai pra combate e sofre muito por causa desse distúrbio do sono dela. Mas apesar da sua exaustão geral e ser uma péssima lutadora, ela é muito rápida quando tá realizando pesquisas. Tanto que ela desenvolve várias tecnologias baseadas na vida passada do Cid para poder ser usada nesse mundo dele, como câmeras instantâneas e também o automóvel, que ela aplicou publicamente lá na Mitsugoshi Company, enquanto equipava secretamente dentro do Shadows Garden também. Ela também é um tradutor mestre, capaz de decifrar várias mensagens escritas em japonês, que não é a língua que eles usam lá, por mais que a gente veja eles falando em japonês, não é a língua utilizada por eles nesse mundo novo. Ou então ela consegue decifrar em outras linguagens desconhecidas também, muito mais rápido do que o esperado ou do que qualquer outra pessoa do Shadows Garden. Apesar do fato da Eta ser alguém que não mostra suas emoções na frente de qualquer pessoa, ela mostra na frente do seu senhor Shadow. Ou seja, ela tem um certo interesse maníaco no corpo do seu mestre, principalmente porque ela quer aprender sobre a biologia do corpo dele. Mas em geral, a Eta não mostra nenhuma emoção alta ou forte, né? Seja uma resposta positiva ou uma resposta negativa em relação aos outros membros do Shadows Garden. Mas e você que tá aí agora? Me diz o seguinte agora aqui nos comentários. Você sabia disso tudo que a gente falou aqui? Sabia mesmo ou não sabia? Não é possível que... Sempre tem alguém que chega lá, bota no comentário aí. Pô, Minas, eu já sabia de tudo, rapaz. Para de mentir, rapaz. Isso aí é feio demais. Tu não sabia nada. Pelo menos um tu não sabia. E eu sei qual que você não sabia. Diz aí se eu vou acertar. Tu não sabia que a Zeta não usava roupas íntimas. Acertei, né? Pode comentar aí se eu acertei. Seja honesto pra mim nos comentários. Me conta aí que você não sabia, pô. Bota aí. Agora também se inscreve aqui no canal. Clica aqui no botãozinho do lado ou no botãozinho inscrever-se aí embaixo, pô. Pra gente poder continuar alimentando esse canal cada vez mais com vídeos dos animes, pô. Que quer coisa melhor do que isso? Quer coisa melhor do que falar de anime? Tem informação fresquinha aqui, ó, na palma da mão. Sempre, todo dia tem vídeo novo, mano. De segunda a sexta aqui, firme e forte. Pô, quem não gosta disso, né? Então se inscreve aí e ativa o sininho pra receber o aviso quando a gente postar esse tipo de vídeo de novo, valeu? Tamo junto, galera. Obrigado demais por mais um videozão. Aquele forte abraço pra vocês. Um beijinho no coração e até o próximo vídeo, hein? Valeu!